Olá, o Conecta Educação tem o prazer de trazer a vocês, no dia de hoje, pela Fênix Educação, um tema que é muito atual. Ele é preocupante, mas ao mesmo tempo a gente vai conversar com uma pessoa que já trabalha numa escola, que faz uma situação ali de mediação entre estudantes, família, profissionais externos. E isso tem dado um suporte muito bom à Escola da Legião da Boa Vontade em São Paulo, o Instituto de Educação José de Paiva Neto. Eu estou falando da nossa psicóloga escolar, Amanda Vito Lopes, e o nosso tema de hoje, saúde mental dos alunos. Tenho certeza que já interessou, porque é algo que nós precisamos conversar e falaremos muito no dia de hoje. Amanda, muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou Amanda Vito Lopes, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer também poder trabalhar, né, e atuar nessa instituição, que é uma instituição que nós temos o privilégio, né, de ter a psicologia, porque muito se fala da importância, hoje já existem leis, né, que se remetem à importância da psicologia dentro da escola, porém, nós ainda não conseguimos ter em todas as escolas, né? E o quanto, né, de falta isso faz, porque, de fato, o nosso trabalho, né, de acolher, o nosso trabalho de estar perto, estar junto ali no momento de uma prova, no momento até onde eles trazem algumas questões relacionadas à família, né? Então, tudo isso também ajuda muito para que eles possam, né, conseguir tirar o foco disso em alguns momentos, né? Para que ele possa estudar, para que ele possa ter aí o aprendizado dele. Até respirar mais profundamente, né? Tá. Porque a gente observa o quanto mexe conosco, né? Que somos adultos, então quando a gente fala, inclusive deixa eu já delinear bem, a faixa etária sua de atendimento da psicologia escolar é do 6º ao médio, portanto de 11 a 17, de 11 a 17 para 18. 18. Temos alguns alunos até, Temos. aliás, temos até alguns com 19, com 20, Isso. Porque são alunos que nós vamos até conversar aqui, que possuem diagnóstico. Então, nós temos certeza que eles vão ter a certificação do ensino médio, tudo temos feito para que isso aconteça, e nós vamos observando o amadurecimento deles, o crescimento e a gratidão de cada um por ser acolhido. Porque o seu trabalho, nós vamos falar bastante sobre isso, tem muito a ver com o acolhimento. Há quantos anos, Amanda, você está na LBV? Há 9 anos. Há 9 anos, é uma vida. É uma vida, e uma vida de muita felicidade. De muita felicidade. E eu posso dizer que para os estudantes também, todos aqueles que podem falar com alguém que tem essa possibilidade. E lembrando que no trabalho da Amanda, ela não pode clinicar. Exato. Então, ela tem ali um atendimento, um acolhimento, e ela muitas vezes faz o encaminhamento para profissionais externos. E esses encaminhamentos são combinados com a própria família, eles são menores de idade, né? Então, há todo ali um envolvimento para que a gente possa dar essa força numa continuidade, que muitas vezes pode esbarrar na psiquiatria, pode vir com alguma medicação, mas tudo isso sempre muito bem amparado e muito bem também conduzido dentro da ética, de forma que os outros colegas não percebam, né? E que eles queiram te procurar. Importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nota claramente. Eles desejam fazer a procura. Já houve essa conquista, né? Já houve. É um trabalho, né, que é feito ali de formiguinha, para que eles consigam entender a importância de falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, né? Porque muitas vezes, nós desde pequenininhos, nós fomos educados, né, a não falar tanto, a ouvir mais o outro, a saber mais do outro, né? Então, quando a gente consegue colocar para fora as nossas emoções, os nossos sentimentos, sejam até aquelas emoções mais desagradáveis, como a raiva, né, a frustração, porque muitas vezes nós não queremos, né? Não queremos tocar, mas ela está ali. E pode acontecer dela estar presente, sim, no ambiente escolar, e eles precisarem do nosso recurso. Então, eles já fazem, né,
a ida até a minha sala, né? Eu estou sempre ali, em todo o... Você anda bastante Ando pela escola, bastante, né? eu Estou no percebo. intervalo, Uhum, fico ali numa sala, próximo de uma outra sala, estou por ali para que eles possam uhum. também saber que eu estou disponível, Estou aqui. né? Estou Aham, aqui com vocês. E quando não, né? Estou na minha sala, então alguns já, posso entrar, né? Posso uhum, fechar a porta? Pode, fique à vontade, né? Então ali a gente já começa, né, o uhum, acolhimento. Então, uhum. esse acolhimento, muitas vezes, ele é por N situações. Pode ser por conta de que eu não acordei bem, né? Ou eu mal dormi, porque onde eu Uhum. resido, houve aí algumas situações, né, sociais, algumas situações que a gente sabe que pode acontecer. Então, ele fica ali, né, muito Vulnerável, vulnerável, né? né, E a precisa toda desse essa situação contato, e né? precisa desse contato, precisa de ser ouvido, porque muitas vezes não consegue entender o que está É, acontecendo, né? precisa mesmo desse apoio, né? Olha, então já vou pegar aí, vou trazer para vocês a referência da pedagogia da LBV. Nossa, a Amanda, uma psicóloga escolar, falando então que é preciso cultivar e apoiar o sentimento, é preciso abraçar aquele aluno que chega. Ai, mas são os adolescentes, são rebeldes? Será? Será? Nós fomos rebeldes? Ou nós só vivemos a nossa etapa de vida, né? Então, que bom que eles falam alto, que eles se comunicam, né? E o educador Paiva Neto, que é o criador da pedagogia da LBV, ela se desdobra na pedagogia do afeto até os 10 anos de idade, e na sequência, a partir dos 11, vem a pedagogia do cidadão ecumênico, que é a faixa etária com a qual a Amanda vem lidando. Então, ele fala que é preciso uma visão além do intelecto. Ele afirma que a gente tem que trazer espiritualidade para dentro da escola. E vejam, ele não está dizendo que é para a gente trazer a tradição religiosa, privilegiar alguma, inclusive porque as escolas da LBV não são confessionais, mas a espiritualidade que todos nós temos dentro de nós, com outros nomes, pode ser que algumas pessoas Uhum. denominem de outra forma, tudo bem, mas é o nosso interior, é aquilo que todos nós temos e de uma forma individualizada. Então também não dá para Amanda trazer alguém e conversar com 5 ao mesmo tempo, porque é a mesma queixa que eles apresentaram. Não é assim que acontece. Podemos até fazer palestras e tal com temas, Sim, e mas não é assim que temos, né? acontece. Então, essa Uhum. visão além do intelecto, esse acolhimento, faz parte do norteamento da pedagogia do educador Paiva Neto. Muito bem, Amanda, eu tenho aqui uns números que assustam. E a gente vai ter que falar Felizmente. deles, porque realmente é uma realidade, né, do que se Sim, passa hoje. Então, segundo a OMS, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. verdade. Bom, há também uma imaturidade emocional que os professores relatam pós-pandemia. Não quero que a gente Sim. possa ficar aqui colocando culpa na pandemia, mas que Uhum. sim, que as coisas mudaram depois da pandemia, acho que é um consenso geral, não Sim. tem dúvida. Uhum. E a questão da fobia social, que pode ainda ser reflexo do tempo que eles ficaram em casa, também é algo que se observa. E, por exemplo, eles podem, na hora de apresentar um trabalho, ter muita preocupação em se expor, né? Exato. Não é algo que a gente vê constantemente, Os né, nas nossos escolas alunos. LBV, não é. Mas, sim, já aconteceu, pode acontecer, ninguém Sim. está livre de. Então, a gente Uhum. vai contar aqui um pouquinho também do que a gente tem feito para isso, né? A questão também da violência e do bullying, que é outro motivo pelo qual a gente faz aqui esse momento. Conforme a gente vai trabalhando dentro das escolas, os conteúdos pedagógicos, a gente vai percebendo também, Amanda, como faz sentido essa palavra do educador Paiva Neto, da visão além do intelecto, porque nós vamos costurando no meio dos assuntos intelectuais aspectos do dia a dia, dos Uhum. sentimentos, da vida deles. Às vezes eles chegam, eles vêm contar alguma coisa para nós, poxa, você pode ouvir. E uma outra coisa que eu acho que a gente pode também e vai trazer agora para vocês que estão nos acompanhando são coisas ligadas ao momento bastante assim acelerado de muitos diagnósticos que chegam na sala de aula, muitas questões a serem conduzidas. E é claro, a escola também não vai resolver os diagnósticos, mas sim
a gente não pode fugir e, pelo contrário, nós temos até um programa que vamos apresentar para vocês daqui a pouco, que é o programa LBV Potencializando Habilidades. E nesse programa, então, nós temos os alunos com diagnósticos e toda a nossa equipe multidisciplinar, a Amanda faz parte dela. Nós fazemos reuniões para casos individualizados. Então, Exatamente. chegou aqui o meu diagnóstico de TEA, todos os que estão ligados ao meu nível de estudo, eu sou, por exemplo, do ensino médio, todos aqueles que são da coordenação pedagógica, orientação educacional, psicologia escolar, o nosso posto de enfermagem, a nutricionista muitas vezes, a assistente social, né? Todos nós, o próprio programa LBV Potencializando Habilidades, aquela professora, nós vamos sentar e ali discutir estratégias, porque, claro, nós vamos ter que fazer adaptações não só de avaliações, não só da apostila, mas também nós temos que saber como nós vamos chegar nesse aluno. Não é sempre, não é fácil, mas é possível. Nós vamos continuar, então, neste caminho, né? E aí vem uma coisa, para finalizar, para a gente entrar aqui em umas questões, que às vezes a gente ouve assim, então eu vou deixar tudo com a psicóloga escolar. Ué, ela está aí para resolver. Mas se a gente pensar, por exemplo, na nossa escola, o número do 6º ao 9º e do médio passam de 500 alunos, bem mais que isso, talvez uns 600. Como uma psicóloga escolar vai gerenciar tudo? Então, nós temos a nossa responsabilidade muito bem dividida. Sim. Eu sou um professor, estou na sala de aula, eu observo algo acontecendo e eu vou no meu limite, porque pode ser que eu mesma me aproximando, eu tenho ali resultados, né, Amanda? Ele não vai jogar para a Amanda essa responsabilidade. Aí eu já vou começar, então, te falando aqui algumas coisas, né? Hoje, meus alunos não sabem lidar com não. Ou eu vou falar sim para tudo, porque eu não quero me aborrecer, ou eu vou na ponta da faca e vou falando, quem manda aqui na sala sou eu, sou o professor. Ok, nos oriente. O que fazemos para falar um não? Olha, o não, eu sempre brinco, né, e falo com os adolescentes que ninguém, nem nós adultos já, gostamos de receber, né? Porém, ele é necessário. E nós vamos nos encontrarmos aí com esse não durante a nossa vida inteira, né? Então, primeiramente, é muito importante que esse não já venha, né, de casa, que esse não já venha aí com uma constância para que ele saiba o que significa, porque é muito difícil ouvir um não, principalmente para um cérebro totalmente imaturo e ainda em desenvolvimento, né? Então, quando a gente mais fácil para eles falar não, né? Muito mais fácil, né? É muito, porque uma resposta ali é bem direta, rápido, não é bem mais rápido que o sim, né? Muito. O sim vai demandar outros e outra, passos. né? Na fase que eles estão, eles também precisam se impor. Eles estão na fase de acreditar que já sabem de tudo, que já conseguiram chegar... Vou fazer um parênteses. Uhum. Mesmo que você dê aula para a educação infantil, para o 1º ao 5º ano, na proporção de idade, a gente vai identificando que, às vezes, quando eles são menores, é pior. Muito. Porque agora, muito. pelo menos, você tem aí a ida e vinda da adolescência de conversar. Sim. Mas quando a criança... Não, e ela chora, ela fala, agora não. E é curioso, do 1º ao 5º também há uma dificuldade. Ou seja, o não para a vida toda de casa tem que ser trabalhado. E a escola precisa achar o caminho de sempre mantê-lo quando for o caso. Isso. E é importante que a gente, enquanto escola, também diga o não. Né? Para quê? Para que ele possa entender que existem ambientes, né, que ele vai precisar seguir regras. Como todos nós, né? Sim. Até eu acho que eu preparo... não estou te falando, né, porque você é adolescente, que você tem que seguir regras, você vai seguir a vida toda. Que, aliás, eu acho que a escola é quase que um ensaio para que depois, na maturidade, a gente vai falar, né? Sim, vai fazer, sim. vai ter que seguir. A gente costuma conversar muito, né? Porque às vezes o adolescente vem e aí, o professor, ele não me permitiu fazer isso, ou ele não deixou que eu escrevesse tal coisa, e ele não concordou, enfim, né? Com todas as suas questões ali levantadas, né? E bem calorosas, e as suas justificativas. Então, ok, vamos lá, né? Você está aqui me dizendo que o professor, né, ele te disse um não, ele colocou para você aí essa impossibilidade, e o que você pode fazer com isso?
né? Você já tem esse não. De fato, não pode acontecer. Né? O que você pode fazer para que esse não, né, seja aceito aí por você de uma maneira menos desagradável? Né? Você pode conversar com esse professor para que ele pense, né, junto com você, alguma outra estratégia para que não fique ali nem tanto o não e também, né, que você consiga, de alguma forma, fazer com que esse momento você consiga expressar totalmente o seu sentimento ali. Olha, professor, eu não concordo, né, sei lá, eu não concordo em sentar longe de um coleguinha. Isso acontece muito. Muito. Né? Eles querem, óbvio, ficar ali ao lado e ok. Então, no momento da explicação, você fica no mapa de sala. Né? Depois que eu acabar a explicação, eu posso colocar você ali pertinho do seu colega para que você tenha um momento ali você de já não precisa dessa atenção. Né? Então, assim, você vai falar o não e vai manter o não, que é muito importante. O manter, eu acredito que seja algo que, às vezes, até em casa a gente se perde um pouco, né? Depois de muito choro, depois de muita insistência, falar, tá bom, então eu deixo, né? E eles sabem, né? Eles sabem que a gente deixa eu fazer uma pergunta. Essa coisa de não aceitar o não pode acontecer também num dia em que o aluno já chegue de casa com alguma ansiedade em algo que aconteceu, ou porque ele está carregando um problema, porque também eu acho que é interessante o professor que nos ouve analisar. A gente às vezes vê que destoa um comportamento de um aluno. Você fala assim, nossa, mas esse aluno não era assim, já passei por isso. O aluno dá assim uma resposta que você fala que interessante. Aí também é importante que o professor fale, ou ele veja de que forma ele vai falar esse não, até porque não é alguém que está sempre na negativa e não é por conta da adolescência. Será que também a gente não precisa pensar, poxa, antes de eu falar esse não, por que eu falei o não? É porque é não mesmo ou porque hoje está demais e eu estou falando não? Isso também não é algo, porque pode ser de uma ansiedade que esse aluno está trazendo, e quando a gente conversar e não, de repente, não chegar de uma forma mais acolhedora, pode ser que ele fique também ainda pior do que ele veio, e aí ele já nem está mais lembrando o que era o não, ele está lembrando que ele estava triste, agora ele está mais chateado ainda. Isso tudo reflete quando ele chega. Pode ser um dia ruim que a gente também não falou direito com o aluno. Isso pode acontecer? Sabe, professora Sueli, estava conversando isso com um professor ontem, né? Ele colocava que em uma situação ele não estava tão bem, e o aluno acostumado com aquele professor, né? Totalmente ali, caloroso, sempre receptivo sempre, né? E ele colocou, nossa, teve um dia que eu simplesmente, né, não era eu. E o aluno sentiu muito isso. Né? Por quê? Porque o aluno também, depois a gente conseguiu sentar, conversar, né? Perceber ali que os dois, porque pode acontecer, né? Tanto do aluno quanto do professor também. Né? Mesmo adultos, a gente também passa por questões, por dificuldades e que muitas vezes a gente não consegue deixá-la fora. Claro que a gente vai fazer de tudo, né? Para que isso aconteça, para que a gente possa dar o nosso melhor na aula, mas pode acontecer. E aí o professor, né, também conseguiu observar depois que esse aluno estava precisando, né, não de um não, mas de olho no olho, de afeto, né? Porque era isso que ele estava pedindo ali. Isso quebraria aquilo tudo que aconteceu, né? Quebraria. Teria sido. É algo para a gente pensar. E aí eu também fico imaginando que se eu também não estou num bom dia, se eu já estou numa situação de ansiedade que nem sempre vem, mesmo ali na crise dela, mas eu tô com um princípio ou lá dentro, né? Como, imagina, nós adultos às vezes temos uma dificuldade, né? De manter, de respirar. Imagine na adolescência que tá tudo junto, tem hormônio, tem tudo caminhando, né? Então, eu acho que, sabe aquela coisa, o adulto da relação sempre vai ser o professor. Sim. E a gente também tem que ter misericórdia com esse professor, porque também não é fácil a vida dele. Então, é uma constante troca. E eu acredito que para você, né, você disse que conversava, né? Eu acho que na hora dos cafezinhos, muita gente te procura. E eu queria até te falar uma coisa. Às vezes, a gente nota que um aluno, ele é até bem participativo e tem um dia que ele não quer apresentar um trabalho. No termômetro emocional, o professor observa
O que você Uhum. diria a um professor num dia de apresentação de trabalhos? Porque tem uma natural ansiedade, um nervosismo, Sim, mas sim. tem o dia que você vê que aquele aluno não está bem. Como é que a gente pode fazer? Será que convém? Não, tem que apresentar porque o grupo tem que ser hoje. Como é que a gente pode também fazer um meio termo aí? Eu acho que é muito importante ter esse olhar, né? É muito importante a gente conseguir enxergar que pode ser só aquele dia. Amanhã ele vai apresentar o trabalho maravilhosamente bem, né? Com todo o seu potencial. Então, se o professor conseguir ter esse olhar, né? Que olha, hoje eu estou percebendo que você não está bem, você não está legal, tudo bem se a gente trocar, né? O grupo que apresentaria amanhã, né? Eu coloco você para apresentar amanhã e a gente troca, tudo bem, né? A gente fazer isso. Eu acredito que ter esse olhar, ter essa conversa com o aluno, né, é Uhum. muito importante. E com certeza ele vai agradecer e aí no outro dia ele vai entregar, né, tudo que ele consegue. Você me fez recordar de 2 alunas novas que chegaram na minha sala, eu acho que era um 8º ano, então mais ou menos Uhum, ali 13, 14 anos. Então imagina chegar numa escola, sem conhecer ninguém, e era dia de apresentar um trabalho meu que era uma pesquisa. tá. Elas haviam feito a pesquisa, então quem já nos acompanha sabe que nós temos um método chamado MAPREI-LBV, um método construído pelos nossos professores. Ele tem 6 etapas, e na terceira etapa é uma socialização de uma pesquisa que eles fazem na segunda, que também é muito interessante o método. Perfeito. Quem ainda não conhece o nosso curso pode procurar aqui na Fênix Educação, porque assim, o professor ele faz uma mobilização, depois ele pede uma pesquisa para todos os conteúdos. Na Uhum, terceira etapa socializa, na quarta vem o trabalho em grupo, porque aí sim, até a terceira etapa o aluno estava mais individualmente. uhum, Esse trabalho é feito em conjunto, aí vem a quinta etapa, uma apresentação que é coletiva, que seria essa. Percebi que uhum. ele não está bem, eu vou deixar a parte dele para outro dia. E a sexta etapa é para a gente ver o que, afinal, a conclusão individual, o que foi apreendido daquele conteúdo que eu dei. Enfim, resumi muito, mas procura lá que você vai Uhum. gostar muito. E aconteceu que chegou na minha terceira etapa do MAPREI, era a socialização, as 2 meninas tinham trazido a pesquisa delas, e elas vieram e falaram para mim assim: ai, professora, será que a gente pode apresentar outro dia? Porque a gente está muito nervosa, a gente não conhece a sala, a gente veio de uma escola onde a gente passou umas situações muito complexas. Eu já percebi que tinha Uhum. havido alguma coisa de bullying e forte, porque elas estavam mesmo. Eu percebia, sabe, quando há um nervosismo, Aparência, a né? aparência delas, né? Uhum. Não peguei na mão, mas eu tenho certeza que estariam Gelada e geladinhas, né? tremenda. É. Aí eu peguei e falei: não, tudo bem, eu vou deixar vocês para o final. Se Uhum. for hoje e vocês não quiserem, eu deixo para outro dia, tá tudo bem. No entanto, na sequência das apresentações, elas observando cada um que apresentava, e eu contava 1 minuto, porque tem o mais tímido, tem o que fala mais expansivamente, e a gente conta 1 minutinho para todos terem a mesma oportunidade. E elas observando que todo mundo falava e tudo bem, e de repente um aluno gago vai apresentar a sua pesquisa. Quando esse menino começou a falar, elas olharam com piedade, pensando: o que vai acontecer com ele agora? Certamente Uhum. pelo que elas haviam já passado. Passado. E ele começa, então, para ele já era combinado que eu dava 2 minutos, porque cada vez que ele pausava, ele perdia tempo. Claro. Então, nós já tínhamos combinado no começo do ano que ele teria 2 minutos, a sala sabia, na normalidade, na tranquilidade dele ter ali algo diferente. E elas olhavam para todos os rostos, eu ali da frente, eu via perfeitamente, elas mapearam a reação dos colegas. Perfeito. E ele e vai e chegou ao final da apresentação, como todo mundo. E o próximo? E quando foi o próximo, eu falei: agora são vocês. Elas, a gente vai falar. E eu, na hora, sem passar a sala, ninguém sabia. Elas foram, apresentaram ainda com uma timidez, porque elas estavam chegando, mas elas falaram que elas poderiam se apresentar. Então, olha que interessante também. Uhum. Houve uma sensibilidade do professor, e eu Sim. poderia falar: não, nessa sala, elas estão chegando agora, talvez seja melhor outro dia, porque eles são mais agitados, mas a gente também já mapeia. Então, Claro. o professor, ele vai trazer, eu acho que na questão, quando a gente fala de saúde mental dos alunos, a gente também tem a saúde mental do professor e tem Muito. um equilíbrio que ele precisa, por isso que ele tem que estar bem também com a sua saúde mental. Se precisar Precisa. um terapeuta, procure.
Você Precisa. tem um psicólogo, que grande amigo. Ah, vai ter que tomar um remedinho, psiquiatra, tá tudo bem. A gente toma remédio para pressão. Quando quebra o braço, a gente Exatamente. põe gesso. Não é não? Por É, que das coisas interiores? Porque a gente às vezes precisa quebrar um pouquinho também. sim, Esse existem tabu que é muitos nosso. tabus, Eu vou falar paradigmas para alguém, ainda, né? vai. Não vai contar para Uhum, ninguém. é O verdade. psicólogo, ele vai ser seu confidente. Olha que coisa boa, né? Temos a ética A profissional que não nos ética, que deixa é de forma total, né? alguma. Aí eu vou Muito, nessa muito pergunta sim. para você. É, quando o aluno descobre que ele faz parte do processo naturalmente como o outro, a autoestima dele também vai elevar, porque ele vai falar assim: estão querendo a minha opinião. Como é que é isso? Como é que você vê alunos que eram mais tímidos e que hoje falam mais, ou aqueles que vão ser tímidos a vida toda, que também eu acho que a Também, gente tem também. que entender que há pessoas que elas são introspectivas, Uhum, elas não estão com problema nenhum. Elas não estão passando por nada, elas são assim. exatamente. Aí, esse controle, o professor, então, na sala de aula, o que você diria para um professor que ele começa um ano, ele ainda não mapeou todo mundo, mas alguma coisa ele já percebe. Nós Sim. falamos em outros momentos aqui do Conecta Educação, até quando a gente trabalhou com a questão da alfabetização, que sempre é feita ali toda uma mensuração. No começo do ano, a gente faz ali toda uma possibilidade de se fazer um diagnóstico da turma. Tá. Cada uma, então, a gente vai percebendo. Você Uhum. vê que, intelectualmente, você mapeia muito mais rápido. Elas mostraram material que você preenchia ali, pré-silábico, silábico, Uhum. não tem alternativa, ou Tá, é ou não é. tá. Mas na saúde mental, existe também uma predisposição de quem está na Existe. sala de aula necessária, Uhum. não para ficar arranjando diagnóstico para o aluno, Não, de mas de forma alguma. entendê-lo do jeito que ele é. Então, se eu ainda não te conheço, se você chegou hoje mais ríspida, eu preciso entender se você é ríspida, se a vida tem feito você assim. Eu faço aqui Uhum. um parênteses, porque os alunos da LBV vêm de situações de vulnerabilidade social, Sim. moram em situações de locais invadidos, de pensões, eles moram ali em locais bastante Insalubres, complexos, né? insalubres. É. Então, já temos alunos que vão tomar banho na nossa escola, porque na casa não tem o chuveiro, roupas que nós ajudamos a lavar, enfim. Isso. Então, essa sensibilidade também, ela tem a ver, no fundo, com o bem-estar coletivo. Sim. O que você diria a um professor? Ele está chegando no começo do ano, ele ainda tem uma sala, ele deve ir mais leve, primeiro observando, ele deve já conhecer mais a Amanda, hoje eu estou olhando um pouco mais para a Sueli, ou como é que é? Não, vou impor porque eu sou professora, afinal de contas, eu quero que todo mundo me olhe. Como é que isso pode acontecer, Amanda? Bom, a gente precisa pensar que o adolescente, ele precisa se sentir pertencente. Né? Quando ele consegue, né, sentir que ali existe alguém que olha, que observa, né, que faz com que ele se sinta bem, à vontade, ele consegue então, né, se mostrar. Ele consegue ser quem ele é de verdade. E isso ajuda muito o professor a perceber como ele vai lidar com a sala, como ele vai lidar, né, com o dia a dia. Porque pode acontecer de um dia eles estarem todos tranquilos, né, um ou outro ali com foco, mas geralmente eles estão com um ânimo total. Então, quando o professor consegue perceber esse aluno, ele faz também com que tudo o que aconteça na sala, né, seja feita de uma forma mais elaborada. Eu costumo também, né, auxiliar e ajudar ali o professor com dinâmicas, com momentos, né, para que esses alunos possam se sentir mais à vontade, colocar ali para fora o que de fato sentem. Então a gente costuma, muitas vezes, né, a gente usa ali o nosso pátio, o nosso maravilhoso pátio, para que a gente consiga então deixá-los mais à vontade. E nós fazemos algumas dinâmicas. Teve uma que nós fizemos que foi muito interessante, onde a sala, né, por si, estavam ali entrando muito em conflito entre eles, né, no sentido de opiniões Essa divergentes. parte muita gente vai parar e vai ouvir. Como é que foi essa Né? dinâmica? Conta. Então, nós colocamos ali os alunos para que eles pudessem, né, olhar para o outro e enxergar no outro alguma qualidade, né? Mesmo neste momento, acreditando que aquele colega não tinha ali da onde tirar uma qualidade,
porque eles estavam ali situação muito... estava difícil. Eles estavam zangados um com o outro, ali discordando de opiniões. A gente pegou, então, né, alguns papeizinhos e pedimos para que eles, sentados em círculos, para que eles pudessem, né, ficar um de costas para o outro. E aí, nesse momento, a gente pediu para que eles escrevessem, né, para aquele amigo que estava na frente. Escrevessem uma qualidade ou algo, né, que eles precisavam falar para o outro, mas também de uma maneira carinhosa, de uma maneira afetuosa. Escrevessem ali coisas que eles tinham observado durante o ano desse seu amigo, né, desse colega. E aí, quando, né, existiu aí o término da dinâmica, nós conseguimos fazer com que eles lessem, né? Então, cada um pegou o papelzinho que estava nas suas costas e aí eles leram, né, a mensagem que o outro deixou. E se surpreenderam com isso, né? Por quê? Porque no momento em que estavam ali calorosos, né, pensando que o outro não gostava, não concordava, porque por eles precisarem se sentirem pertencentes a um grupo, se eu estou discordando muito desse grupo, né, ou se o grupo não está me aceitando, não está aceitando as minhas colocações, eu também me sinto mal com isso, né? E o adolescente tem muito disso. Eles me procuram, eu não fiz nada e agora ela não está mais falando comigo, né? O 6º, 7º ano. Nossa, isso mexe muito. Tem muito disso, né? Mas como assim não está falando? Não é sua amiga? Vocês estavam ali no intervalo juntas hoje, né? Eu não sei o que aconteceu, ela parou de falar comigo, ele não quer mais brincar comigo. E essa mediação, né? é importante, porque se você fala 6º e 7º, eles estão vindo do 5º, eles estão saindo de 10 aninhos, 6º ano, 11 anos. Então, é uma... E se a gente pensar na pandemia, né, Meu foram Deus, 2 anos essas etapas sem puladas a lá atrás. socialização. Não, e numa né? faixa de idade muito tenra, Muito. onde eles precisariam da socialização para a convivência. E aí eu vou falar para você o seguinte, como você poderia explicar para aqueles que nos acompanham agora sobre a diferença de nervosismo do adolescente e bullying? Porque, às vezes, chega um pai um pouco mais alterado, meu filho está sofrendo bullying. Acho que as escolas já passaram por isso. E muitas vezes é mesmo. Mas, às vezes, houve um desentendimento, houve um choro em casa num dia, um choro no outro. E, às vezes, é o que você falou, é entre alguns que se gostam muito. E eles, claro, no momento eles ficam mais ríspidos, falam coisas e a família já interpreta dessa forma. Claro que o cuidado é você saber realmente o que está acontecendo para também não minimizar, né? Não tem nada a ver, e às vezes tem alguma coisa. Como é que você poderia falar? Como é que você explicaria essa diferença entre um momento de irritabilidade, que temos, todas as escolas têm, de nervosismo, que temos, todas as escolas têm, às vezes até no momento de uma competitividade, eles se alteram, natural, e né? a questão do bullying, que é algo que realmente, aí sim, é uma raiz que precisa vir à tona, alguém tem que perceber ou alguém tem que contar para que a gente possa fazer alguma coisa. Nós temos um trabalho bem importante na escola que é palestras, né, referente ao bullying. Então, nós explicamos para os adolescentes o que de fato é o bullying e o que é apenas... É para eles saberem identificar, né? Exatamente. Identificar, não fazer, né? E não permitir que façam com eles. E avisar alguém, né? se souber que alguém está passando. Isso, a orientação é exatamente essa, né? Você precisa também perceber se não tem um amigo seu, né, rindo, só para que ele não seja excluído do grupo, mas que no fundo ele está sentindo muita dor por aquilo que está acontecendo. Né? Então a gente também faz com que eles percebam essas situações. Então o bullying, né, ele é um tipo de violência que ele é marcado por repetições. Né? Então, todas as vezes que os alunos, mas é que ele veio e eu estou sofrendo bullying, mas o que aconteceu de fato? Não, é que ele colocou o pé na frente. Falou, tá, ok. E o que você fez? Ué, eu briguei com ele também. Aí eu falei, tá bom, né? Você foi ali, revidou. Estão em condições iguais, estão bem, vocês estão bem. Mas isso aconteceu quantos dias? Né? Quantas vezes
isso aconteceu com você, esse mesmo aluno ou outros alunos? Porque a gente precisa perceber que o bullying ele pode ser feito individualmente ou um grupo para um, Uhum. não É é? uma intimidação É que uma pode ser individual ou de um intimidação. grupo mais fortemente e Isso. sempre em cima de um, né? Pode ser verbal, Uhum. né? Ou, de fato, ali uma agressão De física agressividade. ou emocional também, né? Uhum. Hoje nós temos outros tipos, até o Que é cyberbullying, importante né? também Que é falar, em tempos de importantíssimo. tecnologia, Nossa, que é outra coisa é um também dos que que... mais acontece É. hoje. Porque eles estão, né, atrás de uma tela e Uhum. acredita que ninguém vai descobrir, ninguém vai E é saber. um agravante porque aí também, eu sei que quem nos acompanha sabe disso, muitas vezes os pais dão um celular, Uhum, não sabem minimamente todos os caminhos que os filhos fazem, tá. então eles nem conseguem proteger, porque eles não sabem onde está o que está acontecendo com o filho. Em que Uhum, canal pode ser que o filho esteja sofrendo um cyberbullying. é, Então eu sei que a própria isso é Amanda, muito ela leva importante. nos nossos encontros de pais sempre essa temática. Os cuidados com o celular à noite, final de semana, que a gente não pode invadir a Uhum, família, mas a gente pede para a própria família dar temas que a gente possa trazer para que isso fique muito claro. A gente já explicou em sim. reuniões essa questão do próprio Uhum. bullying, da atenção que eles têm que ter. O seu filho mudou, ele está mais nervoso, ele não está querendo vir para a escola. O que que é? Será que é na escola? Será que é no caminho? Será que é dentro Uhum. de casa que ele está passando? Porque quem é intimidado geralmente está passando por algum momento de fragilidade, está com o emocional mais frágil, né? Também. Geralmente não é intimidado aquele que já está ali bem Uhum, resolvido e tal. uhum. Tem tudo isso. Então, às vezes a família está tão ali no olho do furacão, trabalhando, precisando de dinheiro e não observa que tem uma dor. E às vezes, hoje eu não vou na escola que eu não estou bem, amanhã eu não estou bem. Então, mapear o caminho, saber Uhum. onde também. Aí eu até aproveito para falar sobre isso. A saúde mental ela está sendo impactada, o próprio cyberbullying que vem aí pelas telas, mas ela vem impactada por uma série de coisas que as nossas crianças e adolescentes não conseguem reagir o corpo perfeito, a roupa perfeita. Uhum. Isso às Uhum. vezes vai trazendo emocionalmente, não sei se eu estou Sim, errada, não, de forma Amanda, alguma. alguns bloqueios. Às vezes não há algo, um luto, uma separação, um animalzinho doente, uma briga familiar, ou enfim, mas há coisas que sobre a minha pessoa ou dizem, ou eu começo a pensar, porque eu fico vendo pessoas que colocam coisas tão incríveis da Uhum, vida, foi não uhum. sei para que país, fez não sei o quê, e eu não Eu tenho, não eu posso, não né? Como assim posso. eu não Então, posso, eu né? sou menos. A saúde Uhum. mental ela está sendo impactada muito diretamente por tudo isso. O que, que você também sugere às Sim, famílias? Porque agora sim. nas escolas, né, tem a lei do Tem. bloqueio dos celulares, né, que a Uhum. gente Ainda apoia bem, né? bastante, a gente apoia. Era uma distração realmente, né? Nas Sim. escolas da LBV nós não tínhamos Já celular. não, é Eles chegavam, maravilhoso. desligavam, deixavam na mochila. Na hora Uhum. de ir embora, eles precisam desse contato. Eles ligavam, mas a gente sabe que muitas escolas deixavam na hora de aula e tudo, né? Como é que Uhum. você vai dar uma aula com alguém olhando o celular? Enfim, né? A gente respeita, mas agora chegou o momento bom. O que, que você pode dizer, então, agora para quem está em casa, está percebendo sinais de mudanças emocionais e vê que ali há uma dependência até de estar comendo o celular, tá ali, tá comendo, tá no Nossa. computador. Como é que fica isso? O que, que a família pode fazer? Porque é difícil também, né? A Muito, gente não muito viveu essa difícil. época, Não. então a gente tem que tomar providências que ninguém tomou com a gente, não tem Antigamente, a parâmetro. gente tinha preocupação do nosso filho estar na rua, né? E hoje a gente precisa, de fato, ter uma supervisão e ter muita preocupação com o que eles estão A assistindo, rua está dentro de casa, né? acessando dentro da nossa casa. Está No totalmente, quarto, o mundo, o né? mundo O inteiro. mundo está na É porque eles mãozinha. colocam nos tradutores, eles conseguem se comunicar Sim, em sim. E qualquer olha que língua. eles sabem Sabem, mexer. Né? Eles sabem. são expert nisso, eles encontram, né, tudo que eles Qual, assim, precisam. um ponto que você acha que a família deve começar a se Acho que a preocupar? Uma primeira frequência de coisa tempo? É uma mudança é, mesmo já se a gente emocional? for verificar, né, Vamos fazer a e prevenção. O que, que você se de sugere? fato a gente for ali verificar a idade que deveria se começar a ter um celular, né, é com 12 anos. Pelo E menos, né, olhe lá, Amanda? pelo menos, no É. mínimo.
no mínimo. Como a gente fala aqui, a gente não vai direcionar nunca a casa das nossas famílias, dos alunos. Não, Mas nós aqui é a orientamos. opinião de uma profissional que tem passado por questões que nós vamos falar daqui a pouco, de muitos diagnósticos que não são só os pedagógicos, Não. de aprendizagem, são os comportamentais e emocionais provocados muitas vezes ou por uma situação que foi despertada ali numa tela, que uma criança, um adolescente, eles não souberam respirar e passar por cima, ou do excesso da Nossa, tela, muito. que cria uma dependência mesmo assim, eu não quero mais jogar bola, não quero. O que você diz então? Você começou com a idade de 12 anos, né? Não permitir, né? Eu Uhum. acho que é muito importante que os pais consigam supervisionar. Porque hoje não tem como mais... E dá para ir falando, né? Por exemplo, Ah, meu filho tem 5 anos, eu quero. Não. Coloca não, lá. né? Eu Você lembro não de uma precisa, pessoa Você que... não precisa. Ou assim, usa o meu aqui. Né? Mas assim, até para falar, quando eu vou ter um celular? Uhum. Talvez a gente não criar expectativa logo. Um dia, se você for bonzinho, eu te dou. Se você passar de ano. Eu lembro de uma pessoa amiga que a filha, desde os 9 anos, falava assim: quando é que eu vou poder namorar? Aí ela: olha, você é uma menina muito legal. 18 anos, eu vou liberar. Ela com 8 foi tudo bem. Uhum. Depois com 11, é 18 mesmo? Olha, depende. Pode ser que com 17... Acho que ela começou até com 20, para falar a verdade. Mas, enfim, essa coisa também, olha, a gente só vai dar um celular quando a gente tiver condições e a gente achar que você não corre mais perigo. É bom também a gente falando isso, né? Muito, Porque se você fala assim, muito. se você for muito legal, se você se comportar, se você tirar boas notas... Esse ano, eu tenho 7 anos e eu cumpri tudo que eu falei. Tem que se tomar cuidado nisso também, né? Ou então Muito. aquela avó que dá o celular. Sou a avó, a gente pode tomar esse cuidado. A A gente tia, precisa. a madrinha... Precisa verificar. Já avisa todo se mundo, os né, pais Amanda? estão Pode em avisar, não concordância. pode? Pode, deve. Gente, é o seguinte, deve não me avisar. venha com Não celular. me venha. Se vier, eu vou pegar pra mim. Vou deixar lá Vai guardadinho. ficar guardado né? até ele fazer 12. Ou a gente também pode colocar aqui o que é necessário, né? Uhum. O limite. Uhum. Nós não vamos tirar o celular porque não dá e eles nasceram e eles já precisam dessa tecnologia, né? Mas a gente pode colocar bloqueadores. Hoje existem diversos aplicativos onde os pais, e a gente informa isso até nas nossas conversas com as mães, né? Porque as mães falam, eu não sei mais o que fazer. Muitos Eu não casos sei chegam, né? como controlar, muitos, diariamente. De ficar de A madrugada. gente, os pais vão dormir, Pronto. né? O aluno A luz ali, do quarto apaga deles, apagou, normalmente. não é? E aí o pai ali, a mãe acaba cansadíssimos, pega no sono mesmo. Bem mais rápido que muito eles, mais inclusive. rápido. E eles esperam dormir para, né? Esperam dormir e, claro, vão acessar novamente, né? Uhum. Uma coisa que a gente sempre fala, mãe, ele faz isso, a senhora já perdeu ali o controle? Porque muitos falam, né? Amanda, eu perdi o controle, eu não sei o que fazer. Né? Então a gente fala, olha, existe um plugzinho ali que a senhora puxa o fio e desliga. Vai desligar a rede do Wi-Fi da casa, né? Ninguém precisa mais. Chegou um dado horário ali, um momento, até porque eles estudam muitos de manhã, precisam dormir bem, acordar bem. É um limite necessário, né? Então, assim, tem que colocar, E não na gente, imposição, tem né? que colocar. Porque dá pra Não falar, precisa, gente, a nossa regra é o né? seguinte, A gente pode você colocar tem os regras horários, dentro de casa. dá pra gente falando, né? Chegou, você vai Dá. fazer isso, aquilo, tal, Dá tal. sim. Você tem meia hora agora, tem mais meia hora à noite. Acho que dá pra negociar Uma das também. coisas que a gente indica muito, tanto para, né, os alunos que não conseguem ter esse controle, porque a senhora acredita que já um aluno veio na minha sala, né, eu estou, de fato, usando muito a internet. Olha. Mas eu não consigo mais sair. Sabe por quê, eu estando nas redes sociais, tá sendo muito mais legal do que jogar bola. Né? E aí eu tento explicar para ele, né, cientificamente ali, dando exemplos mais simples, o que está acontecendo na cabecinha dele, no cérebro dele, para que ele esteja tendo essa sensação. Aquela acomodação que vai trazer, inclusive. Por quê? Se a gente parar para pensar, a velocidade de que tudo acontece na internet, né, libera para gente diversas substâncias no nosso cérebro que são muito prazerosas. Elas são feitas, existem pesquisas, né? Eles fazem exatamente para que isso aconteça. No nosso cérebro, que já é um cérebro maduro, né? Acontece isso. Quem dirá um cérebro ainda em formação? Quantas pessoas hoje, adultas, estão num vício com a internet e outra, situações desagradáveis, está todo mundo almoçando, a pessoa está ali. Não consegue. Tá num passeio. Não consegue Aí você sair. lembrou, você falou sobre o futebol.
nós tivemos, logo depois da pandemia, voltaram os campeonatos esportivos e tal, e no determinado campeonato, um treinador falou com a nossa responsável lá pelo esporte, como é que estão sendo lá os treinos? Como é que você está conseguindo treinar? E ela entendeu que ele estivesse com uma sobrecarga de alunos para treino, como era o caso da nossa escola. Ela disse, olha, então, eu coloquei mais horários alternativos. Ele falou, não, mas peraí, você está com muitos alunos treinando? Ela falou, nossa, não estou conseguindo tal. Ele falou, não, eu estou com outro problema aqui. Por quê? Claro, mediante uma escola que era privada, com condições financeiras maiores, maior tecnologia, cada um deve ter em casa seu computador, que não é o caso, né, da nossa escola. Então, Sim. isso foi favorável. Você vê que coisa, né? Olha O não só. ter favoreceu esses meninos e Aham. eles não viam a hora de voltar para a escola para jogar. Então, eles Olha. voltaram querendo bola. Mesmo assim, você vê que ainda tem os casos que não, né? Que ainda tem Acontece. algumas exceções. Mas, no geral, também eu sinto, Amanda, será que em casa também, se a gente fala às vezes, a saúde mental do meu filho está abalada por conta da internet, da tecnologia. Será que nós também, preventivamente, não deveríamos fazer noites de jogos? Nós não deveríamos... Muito. Gente, a gente vai no parque. Ah, eu não quero ficar no... Não, nós vamos no parque. Eu Vamos também todos no preciso, parque. eu não vou sozinha. Será que a gente não tem que fazer algumas programações? Necessário. Eu sei que o teatro é um pouco mais caro, mas tem tantos que são gratuitos. Nossa, Eu nós olhar temos ali muitos a lugares. locais, Uhum. a clubes que abrem, Uhum. e tem ali skate, e tem ali condições, você pega uma Gente. bicicleta emprestada. Será que também não é o caso da gente tentar diminuir um pouco essa camada de informações que estão chegando, desviando um pouco, roteirizando o caminho deles? Muito. Eles precisam, ainda precisam, né, de ter um direcionamento. Porque é muito mais comum e muito mais cômodo também, né? Porque sábado e domingo, nós que trabalhamos a semana inteira, nós sabemos que é É um para desafio. fazer, né, tudo e mais um pouco. Sim. Então, muitas vezes, o que acontece? Os pais não conseguem ter esse momento que é tão importante, e isso a gente diz para todos os pais. Em reuniões, em atendimentos, né? Olha, você precisa tirar uma horinha do seu dia para fazer com que ele tenha aí momentos agradáveis fora do celular. As crianças e os adolescentes precisam sentir o prazer que sentia antes, né? Em fazer atividades que não estejam conectadas. Por quê? Porque se vem toda essa dopamina, que é muito maior do que jogar um futebol, né? Ali com o celular, eu nunca vou querer saber, eu não quero sair daqui. Tá me dando tudo que eu preciso. Eu estou tendo um pico, né, de felicidade só ali rolando a telinha do meu celular. E muitos falam, eu chamei meu pai e minha mãe para sair, mas eles não conseguem, né? Então, por isso que eu fico no celular. Mas aí minha mãe e meu pai também brigam porque eu fico muito no celular, né? Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com os pais sobre a questão do celular e que os pais também nos permitem, porque como a senhora falou, nós não vamos interferir. A gente apenas orienta para que eles consigam entender que eles também precisam participar desse momento para que os filhos saiam do celular. Muitos procuram, né? Muitos, Aí, Amanda, eu muitos. queria que você também falasse, a gente já está partindo aqui para o nosso encerramento, como nós temos alunos com diagnóstico, eles são acompanhados, eu sei que você também dá o seu olhar, eles também transitam muito na sua sala, né? Aliás, a gente dá bastante atenção. E tem aqueles que precisam de medicação. O que você diria para o professor? Porque todos os nossos professores, até vou falar a quem acompanha aqui o Conecta Educação, nossos professores sabem dos diagnósticos explicitamente, porque nós temos que planejar. Aquele MAPREI, LBV que eu falei para vocês, a gente planeja um para os alunos típicos da sala e outro para os neurodivergentes, às vezes então são outros, porque muitas vezes eu tenho que fazer uma estratégia para Amanda que é TEA, outra para mim que eu sou TDAH, outra para quem, enfim. Então, ali todo um trabalho é todo voltado para essa atenção. O que você diria? Você faz esse atendimento, você os recebe, você os acolhe. O que você diria para o professor que tem que lidar numa sala? Muitas vezes ele começa o ano com 3 diagnósticos presentes.
E quando chega a metade do ano, ele já tem 7, 8, 9 diagnósticos. Ele tem que ampliar as adaptações. E mais que isso, ele tem que ter um olhar diferenciado, individualizado para cada caso. É complexo, mas é necessário. Sim. Como é sim. que ele faz? Olha, eu acho que ele precisa, né, compreender. Eu acho que o professor, ele também precisa entender um pouquinho de cada diagnóstico. Os nossos professores e os professores em geral acreditam muito, né, no seu aluno, em cada aluno que ali está, né? E isso faz com que, às vezes, eles não percebam que aquele aluno, né, não está no momento, né? Porque ele vai conseguir, mas ele não está no momento, né, conseguindo compreender ou conseguindo dar aquilo que o professor precisa. E isso não frustra só o aluno que não conseguiu. Frustra também aquele professor que se dedicou, que fez o seu MAPREI, né, que fez a sua adaptação para esses alunos. Então, assim, nós precisamos entender, né, neste momento, com as condições que ele está me dando aqui, será que ele consegue, de fato, né, me entregar o que eu estou pedindo? Ou eu preciso ir um pouquinho mais para trás? Ou seja, é uma régua mesmo individualizada. Muito individualizada, muito. Porque pode ser que tenham 2 TDs, 2 TEs na sala, né? Só que um é nível de suporte 1 e o outro 2. E quando é o 3 E ainda? quando é o 3? Não verbalizado? Não é? Quantas coisas, Ou não? até mesmo quando esse aluno, né, ele tem ali a sua dificuldade peculiar. E aí esse professor, ele fala, nossa, mas como assim? Como não? Né? Não, ainda não. Né? Então, isso evita toda essa frustração. E ele? Porque o professor também tem as suas questões de saúde mental. Nós vemos aí, né, a questão do burnout. Como é que fica? O que você falaria? Qual seria aí a sua dica para o professor? O que ele precisa fazer? Ele tem que ter uma válvula de escape? Ele tem que sair da escola e fazer alguma coisa por ele? Ele tem que pensar que ele já agrega tantas questões e ele precisa, que talvez ele está como esponja recebendo. Eu sinto muito isso quando eu dou uma aula, eu noto alguns olhares mais tristonhos, né? Que é uma outra coisa. Às vezes você vê aquele menino meio apático e não é legal ver um menino apático, aí você se interessa, você quer... imaginando o que aconteceu, é muito melhor quando eles estão, né, ali no circulando, você já quando sabe. chora. É até bom quando chora porque está extravasando, mas o apático é o que nos preocupa mais. O que esse professor faz quando ele está com a saúde mental dele também, que é uma outra coisa? Ele deve ficar esperando para procurar uma ajuda? De forma alguma, ele né? precisa admitir logo, ou alguém tem que ajudá-lo? Como é que o que você falaria para esse professor? Parece clichê, né? A gente falar que, assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E cuidar da saúde mental não é cuidar só, né, pensando, nossa, eu estou sentindo isso, nunca senti. Não, mas é fazer o preventivo de tudo isso, né? Então, no nosso dia a dia, que é um dia a dia muito corrido dentro da escola, né, a gente precisa compreender que fazer a prevenção do nosso bem-estar, da nossa saúde emocional, vai fazer com que a gente não chegue a uma depressão, vai fazer com que a gente não chegue a tudo uma avança, ansiedade. Né? E outra, não, tudo tem que a gente não cuida da saúde mental tudo que a gente dos não alunos, cuida vai para o nosso corpo. Vai. Mas tudo impacta, Tudo impacta, né? Então, assim, talvez você não perceba que você estava ali entrando numa depressão, com sintomas depressivos, porque é muito confundido hoje com tristeza, a tristeza em si, né? A gente confunde muito a tristeza com a depressão. Ah, não, isso aqui é passageiro, né? Nós temos ainda muitos tabus e preconceitos com a saúde mental. Então, não, eu, um professor, imagina, eu não preciso disso. Ou seja, né, Amanda, cuidar dele para ele poder continuar cuidando de 30, às vezes 45 numa sala. Primordial. Então, a gente fala, hoje, a atividade física já foi muito mais do que comprovada cientificamente. Você também faz com a gente lá umas coisas boas, né, na escola. Também, né? Nós temos alguns momentos ali, principalmente no início do ano, isso, onde a gente, nas capacitações, né? Nós temos aí momentos de palestras, de troca, para que a gente possa ir sentindo, né?
algum um esporte, né? Alguma coisa O física? esporte é imprescindível, né? A A gente tem alimentação, como é que fica? Nossa, hoje a Também? alimentação é outra questão, né? Uhum, Nós estamos aí vivendo na pressa, né? Então a uhum, gente está comendo muitos alimentos que não são uhum, bons, que não fazem bem, né? uhum, E tudo isso está no nosso corpo e vai refletir, uhum. né? Então, o nível de açúcar, de óleo, de gordura, Tudo né? Tudo impacta. isso impacta. É, Tem você veja que muitos a gente estudos fala já. na LBV da educação integral, é aquela que olha como é que eu estou na minha capacidade de competências, de sempre Uhum, estudar e adquirir mais coisas, mas como é que eu estou também fisicamente, emocionalmente. Aí, uhum. voltando para a saúde mental dos alunos, eu acredito que quando nós estamos bem, a gente também consegue mapear melhor, Ah, com né? Eu não posso certeza, com voltar. Então, é certeza. bem natural. Eu acho que no final do ano, dezembro, a gente esteja um pouquinho mais agitado e sobrecarregado, até por conta das Estamos. demandas e Os tal. alunos também, Eles né? ficam, é algo que a gente também precisa, e eu ia Agitadíssimos. te falar isso, né? Qual é o recadinho agora final para os professores? Imaginando que eles estão esgotados, mas os alunos também. Eles também esgotam. E é tão bonitinho. A gente assistiu agora uma situação antes de sair da nossa escola. Chegou uma criança e ela vinha de um exame de laboratório. Uhum. E ela falou assim: olha, ia ser até melhor que hoje ele tivesse ficado, ia levar na casa de uma parente, mas ele falou: hoje é um dia especial, eu não É, quero faltar. Nós vimos ali foi. e aí ele preocupado porque tinha que pedir para alguém lá do setor vir buscar, né? Porque estavam na portaria. Então a gente nota que os mais novos, talvez, menos sobrecarregados e nesse momento de alegria. Mas temos aqueles que estão passando pelas avaliações, aqueles Sim. que estão mais tensos, que estão indo para Uhum. vestibulares, que fizeram o Enem. Então, gostaria que você desse esse alerta geral para pais e professores sobre essa saúde mental dos alunos. O que fazer nesse final de ano com eles? Olha, redobrar a paciência, né? A nossa santa paciência, a gente precisa primeiro compreender, né, que o aluno está sim esgotado e existe isso, porque a gente fala, imagina, né? Esse menino, ele não faz nada o dia inteiro, Uhum, ele só vem para a escola, né? Mas, gente, é o que ele precisa fazer e fazer bem feito. E uhum, isso, né, na régua aí de um adolescente, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, eu acho que assim, o acolhimento acho que define acolher bem. esse adolescente, Uhum, deixar com que ele fale tudo o que ele está sentindo, sem o nosso olhar julgador, né? Porque uhum. muitas vezes a gente fala, imagina, eu já passei por isso, Quando eles falam é porque a né? gente acertou a mão, né? Pois Se é. eles Se conseguem eles falar é porque deu certo, conseguem, né? né, Uhum, olhar para você e falar tudo o que eles estão uhum. sentindo, gente, isso já é 50%. Já Porque a meio gente tem caminho andado. muitas questões de que Uhum, os filhos não conseguem conversar com os pais, uhum. E é bom que a escola né. muitas vezes até faz essa mediação, né? Nós atendemos alunos, pais Ah, isso também é juntos, muito importante. Na né. psicologia escolar, o bom é esse, que quando a família vem, o aluno já sabe que a família vem, e a conversa, então, da psicóloga escolar com a família é sempre para ajudar ali a desfazer aqueles momentos mais complexos, porque Uhum. até quando a gente fala da saúde mental, há algumas situações, por exemplo, da própria ansiedade, que às vezes afastam. Às vezes a mãe fala: ai meu Deus, eu não quero nem pensar hoje. E a gente tem que Uhum. pensar, né? Você tem que ficar Precisamos, olhando, né? Tem que olhar. precisamos. Então, quando existe essa intervenção da psicologia escolar, não é algo para adentrar sem permissão, isso é feito com a permissão das famílias, Sim, é mesmo no sentido de somatória, né? Então, eu quero total. agradecer Ah. aqui a Aline Vitor Lopes, que esteve conosco hoje gentilmente aqui no Conecta Educação, e nós queremos dizer para vocês que esse tema da saúde mental, ele é imprescindível de ser olhado. Nós temos mesmo nas escolas da LBV, desde o ano de 2007, um ano antes do AEE ser implementado, o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, antes dele ser implementado em 2008, nós já tínhamos situações que nos levaram a fazer ali um trabalho, que é o do LBV, Potencializando Habilidades, pelo número, né, de situações que foram acontecendo, porque no dia a dia é assim, uma escola tem
todos nós temos, por exemplo, só em São Paulo, quase 1.500 alunos, mas nós temos 10 escolas, então nós temos isso multiplicado por muitos, né? Esses 1.500 multiplicados por muitos. E é uma problemática que ela precisa ser enfrentada quanto mais cedo. E aí, eu quero até dizer para vocês que esse nosso programa Potencializando a Habilidade é assim, ó, o parceiro com a psicologia escolar. Por quê? Da mesma forma que a Amanda vai observando as questões da saúde mental, o diagnóstico que vem, ele sempre esbarra na saúde mental. Então, não dá para a gente fazer um trabalho, coordenação pedagógica sozinha, a psicologia sozinha, e um programa que atende os alunos de inclusão com diagnóstico sozinhos. Então, a gente quer, inclusive, dizer a vocês que esse é um curso que nós temos agora já o prazer de oferecer a vocês. Nós temos 3 professoras, uma aqui da educação infantil, ela trabalha os professores ali num suporte dos professores e também já dos diagnósticos dos nossos estudantes, então dá apoio ali à família e ao estudante. Depois nós temos outra do 1º ao 5º ano, onde aliás vem muitas problemáticas, porque quando eles começam a ler e escrever, então surgem mais os diagnósticos, porque já dá para se evidenciar ali cientificamente. Então, aquela professora vai, cada novo diagnóstico, ela vai conversar com a professora, vai ajudar a entender um pouquinho mais o diagnóstico, porque é isso, nós não precisamos nos especializar, mas nós precisamos saber qual é o diagnóstico do nosso aluno, daquele que está na nossa frente, e muitas vezes dos nossos, que é o mais comum. E depois, quando chega do 6º ao médio também, nós temos ali uma outra professora que mapeia, ela sabe todos os alunos que têm diagnóstico, e ela vai contar para o próprio educador, o professor, eles são muitos, né, de cada disciplina, olha, você poderia ir por esse caminho na hora de fazer ali a adaptação, seria bom isso. Então, olha que rica que é essa troca. Então, se você também trabalha aí da educação infantil até o médio e tem muitos alunos com diagnósticos, ou tem um aluno que está trazendo para você esse desafio de entender melhor o caminho de aprendizagem dele, esse é um curso que vocês vão gostar muito. Tem sempre aqui, os caminhos que vocês devem seguir para ter esse curso, e lembrar que se a gente não fizer curso, se a gente não procurar, se a gente não aprofundar, como é que a gente vai conduzir os nossos alunos? Não tem condição. É algo que realmente precisa acontecer de uma forma bastante natural e, ao mesmo tempo, eficaz. É intencional o nosso atendimento. Tem que ter intencionalidade cada trabalho que é realizado. E nós deixamos, então, aí para vocês o nosso desejo de que sejam sempre muitas as alegrias na sala de aula. Um momento, a Amanda disse assim, é moroso, porque muitas vezes você começa a atender ali um aluno, é moroso, mas o resultado vem, a família nota, ele vai ficando mais ele mesmo, ele vai se empoderando. E é isso que nós desejamos a todos os nossos alunos, que a saúde mental seja preservada e, se vier alguma coisa a atingir esse momento bom dos nossos alunos, que percebamos que a família nos procure, que nós procuremos as famílias, porque nós precisamos realmente dar esse suporte a eles. Não vamos clinicar. Vamos encaminhar muitas vezes, mas o acolhimento, que foi a outra palavra que a Amanda deixou aqui, esse acolhimento não pode faltar. Não pode, de forma alguma, né? É muito importante. É até essencial, né? Podemos dizer. Para a saúde mental, como a gente, tudo, né, que a gente precisa. Nós podemos ir né? sozinhos e podemos ter alguém que nos apoie, ou às vezes é um grupo que vai nos apoiar. Há casos que nós precisamos de muitos, uma equipe multiprofissional, mas que a gente saiba que esse caminho sempre existe. Então, um grande abraço a você que nos acompanhou hoje aqui no Conecta Educação, um oferecimento da Fênix Educação para você, um diálogo em que a gente vai trabalhando coisas do seu dia a dia. E nós esperamos você no próximo programa.